A realidade da violência contra a mulher. A violência contra a mulher é um problema global e não discrimina idade, classe social ou região. No Brasil, ela se apresenta em diversas formas, em física, psicológica, sexual e patrimonial. Mas o que mais preocupa é o aumento alarmante de casos de feminicídio, onde mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres. Em 2025, um dado chocante chamou a atenção de todos e houve um aumento de 37% no número de medidas protetivas solicitadas. Isso é uma resposta direta ao crescente número de mulheres que estão buscando ajuda. Mas o que isso realmente significa para a sociedade e para cada uma de nós? O aumento das medidas protetivas pode ser visto como um sinal de alerta. É uma indicação de que mais mulheres estão se levantando contra a violência, mas também reflete um cenário em que muitos ainda se sentem em risco. As leis, como a Lei Maria da Penha, são um passo importante para proteger as mulheres, mas será que elas estão funcionando da maneira como deveriam? Será que essas medidas realmente protegem ou é apenas um passo temporário até que a violência se intensifique? Esse aumento nas medidas protetivas está diretamente relacionado ao fato de que muitas mulheres já não aceitam mais viver sob o jugo da violência. Elas estão procurando ativamente formas de se proteger. O medo, muitas vezes, é o que impede as mulheres de denunciar seus agressores. Mas, quando elas tomam a coragem de ir à justiça, o que encontram? O sistema está preparado para garantir sua segurança ou apenas registra o problema? A resposta a essa pergunta pode nos ajudar a entender o que precisa ser melhorado. Com o aumento da violência, é importante também refletirmos sobre o papel de cada um de nós nesse combate. A sociedade precisa evoluir para que as mulheres não precisem mais recorrer a medidas protetivas. Elas precisam viver em um ambiente onde a violência não seja uma realidade constante. Se você está assistindo a este vídeo e se importa com essa causa, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Juntos, podemos espalhar a conscientização e buscar soluções para um problema tão grave. E quando falamos sobre feminicídio, estamos falando de um crime que, muitas vezes, começa com a violência verbal e psicológica. As agressões emocionais são tão devastadoras quanto as físicas e muitas vezes precedem os feminicídios. Por isso, a luta contra o feminicídio não pode ser apenas contra o ato final, mas contra todas as formas de violência que antecedem esse desfecho trágico. A cada dia, vemos histórias de mulheres que conseguiram se salvar, mas também vemos aquelas que não tiveram a mesma sorte. O que precisa mudar? Como podemos fortalecer as medidas protetivas e garantir que elas sejam realmente eficazes? Essas perguntas devem nos guiar em nossa busca por um sistema de proteção mais eficaz. Vamos falar sobre isso nos próximos tópicos. Fique conosco para entender como essas medidas funcionam, como podemos aprimorá-las e como a sociedade pode contribuir para erradicar a violência contra a mulher. Se você ainda não fez, inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar essa causa tão importante. Vamos juntos combater o feminicídio e construir um futuro mais seguro para todas as mulheres. Como funcionam as medidas protetivas? As medidas protetivas são ferramentas jurídicas criadas para proteger a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Elas fazem parte da Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, e desde então, tem sido uma das principais legislações no combate à violência contra a mulher no Brasil. Mas como essas medidas funcionam na prática? Será que elas são suficientes para garantir a segurança da mulher ou são apenas um paliativo? Vamos entender melhor. Quando uma mulher solicita uma medida protetiva, ela está buscando uma intervenção legal que possa afastar o agressor de sua convivência. A medida pode ser solicitada em casos de violência física, psicológica ou qualquer outra situação que ameace a integridade da mulher. A decisão de conceder ou não a medida é tomada por um juiz, geralmente em caráter emergencial, ou seja, de forma rápida para que a mulher não fique desprotegida enquanto aguarda o processo judicial completo. Existem diferentes tipos de medidas protetivas. A mais comum é o afastamento do agressor do lar, mas há também a proibição de aproximação, o afastamento de armas e até o encaminhamento da mulher para programas de proteção e acolhimento. O objetivo principal dessas medidas é dar um prazo para que a mulher possa se organizar, procurar ajuda e, em muitos casos, se afastar fisicamente da violência. Porém, a verdadeira eficácia dessas medidas depende de como elas são implementadas e fiscalizadas. A grande questão aqui é em até que ponto as medidas protetivas são eficazes? Em muitos casos, elas são concedidas, mas o agressor, mesmo com a ordem judicial, continua a ameaçar ou até mesmo agredir a vítima. Por isso, além da medida protetiva, é necessário um sistema de fiscalização mais rigoroso. O acompanhamento do caso e a efetividade da aplicação da lei são essenciais para garantir que a mulher esteja de fato segura.
Aqui entra a importância do apoio da rede de proteção à mulher, que inclui delegacias especializadas, assistentes sociais, psicólogos e abrigos temporários. Essas medidas não podem ser vistas isoladamente, elas devem funcionar de forma integrada para garantir que a mulher tem o apoio necessário para se afastar do agressor e reconstruir sua vida de forma segura. Embora as medidas protetivas sejam fundamentais, elas não são a solução definitiva para a violência. O sistema de justiça precisa melhorar sua resposta e garantir que essas medidas sejam cumpridas de forma efetiva. O aumento no número de solicitações de medidas protetivas, embora positivo em termos de conscientização e busca por ajuda, também revela que o sistema de proteção ainda precisa de ajustes para ser mais eficiente e garantir a segurança das mulheres. Por isso, é importante que a sociedade se envolva no processo de mudança. Cada um de nós tem um papel importante nesse combate. Se você acredita que a violência contra a mulher precisa ser combatida de forma mais eficaz, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Seu apoio é essencial para que possamos continuar essa luta. Agora, vamos seguir e entender o que precisa ser feito para melhorar a eficácia das medidas protetivas e como a sociedade pode colaborar para proteger as mulheres. Desafios no cumprimento das medidas protetivas. Apesar das medidas protetivas serem uma ferramenta fundamental para garantir a segurança das mulheres, o cumprimento dessas medidas enfrenta grandes desafios. A principal dificuldade está na fiscalização e na efetividade das ordens judiciais. Uma medida protetiva pode ser concedida pelo juiz, mas a sua aplicação no cotidiano nem sempre é garantida. Em muitos casos, o agressor descumpre a ordem e, ainda assim, a vítima segue exposta à violência. Esse cenário aponta para a necessidade de um sistema mais robusto e de uma rede de apoio que seja mais eficiente. A falta de recursos para monitorar os agressores é um dos principais obstáculos. Embora existam medidas como o uso de tornozeleiras eletrônicas, nem sempre elas são aplicadas, e quando são, a fiscalização também pode ser insuficiente. Em algumas regiões, a ausência de delegacias especializadas ou a falta de efetivos policiais dificulta a aplicação da lei e o acompanhamento dos casos. Isso significa que, muitas vezes, a mulher fica sozinha no processo de proteção e, em muitos casos, a agressão pode se repetir ou até se intensificar. Além disso, muitos agressores acabam sendo beneficiados pela falta de um sistema de resposta rápida. O tempo entre a concessão da medida protetiva e a execução efetiva pode ser crucial, e a demora pode colocar a vítima em risco. Isso demonstra que o sistema de justiça precisa ser mais ágil e preparado para agir de forma mais eficaz. A falha em garantir a segurança imediata da mulher pode ser um fator determinante para que o agressor consiga continuar ameaçando ou agredindo. Outro desafio é o próprio medo da mulher em denunciar o descumprimento da medida. Muitas mulheres não se sentem à vontade para denunciar o agressor, seja por medo de represálias, seja por dependência financeira ou emocional. O medo de ser rejeitada pela sociedade ou pela própria família também é um fator que impede muitas vítimas de denunciarem a violação da ordem. Essa situação revela que, além das medidas legais, é preciso criar uma rede de apoio emocional e psicológico para as mulheres em risco, para que elas possam se sentir mais seguras em denunciar e buscar proteção. Embora o aumento nas medidas protetivas seja um reflexo de que mais mulheres estão buscando ajuda, ele também revela as falhas do sistema de proteção. O aumento de 37% nas solicitações de medidas protetivas em 2025 é uma resposta ao aumento da violência, mas também aponta para a fragilidade da rede de apoio. Como podemos garantir que essas medidas sejam realmente eficazes e que a mulher não se sinta novamente desprotegida? O papel das autoridades, das delegacias especializadas, dos assistentes sociais e das ONGs é crucial nesse processo. Precisamos de um sistema de monitoramento mais eficiente de políticas públicas que garantam a proteção contínua da mulher, não apenas no papel, mas na prática. A sociedade também deve se engajar para que o cumprimento das medidas protetivas seja uma realidade, e não apenas uma promessa de proteção. Se você acredita que a segurança das mulheres deve ser uma prioridade, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Juntos, podemos pressionar por mudanças e fortalecer a rede de proteção à mulher. Agora, vamos explorar como a sociedade pode contribuir para tornar as medidas protetivas mais eficazes e o que precisamos melhorar no sistema de justiça. A importância da rede de apoio para a mulher em situação de violência. Uma medida protetiva por si só não é suficiente para garantir a segurança e a reabilitação da mulher vítima de violência. Para que ela se sinta verdadeiramente protegida e possa reconstruir sua vida, é fundamental que exista uma rede de apoio sólida e eficiente. Essa rede inclui não só as autoridades, mas também serviços de saúde, apoio psicológico, centros de acolhimento e grupos de apoio à mulher. Sem esse suporte, muitas mulheres podem se sentir sozinhas e sem saída, o que dificulta sua recuperação e a efetividade das medidas protetivas.
O primeiro ponto dessa rede é a polícia, com delegacias especializadas e policiais treinados para lidar com a violência doméstica. O atendimento especializado faz toda a diferença para que a mulher se sinta acolhida e não seja tratada de forma secundária ou desrespeitosa. No entanto, não é só a polícia que deve ser responsabilizada por essa rede. O sistema de saúde também tem um papel fundamental, oferecendo atendimento médico, psicológico e suporte emocional às vítimas. Muitas mulheres, após sofrerem agressões, enfrentam não só os danos físicos, mas também as consequências psicológicas da violência. O trauma emocional pode ser tão devastador quanto as lesões físicas, e um tratamento adequado pode ser o que faz a diferença na recuperação da mulher. Além disso, os abrigos temporários desempenham um papel essencial no processo de proteção. Esses locais oferecem um espaço seguro onde a mulher pode se abrigar, especialmente em situações onde a ameaça do agressor é iminente. O afastamento físico do agressor é uma das principais recomendações nas medidas protetivas, e os abrigos oferecem a estrutura necessária para que a mulher possa se recuperar emocionalmente, sem estar sob constante risco de violência. Grupos de apoio e ONGs também são fundamentais nesse processo. Muitas vezes, a mulher não sabe por onde começar ou sente-se sozinha em sua jornada. Nesses grupos, ela encontra outras mulheres que passaram por experiências semelhantes, podendo compartilhar histórias, dar e receber apoio e, acima de tudo, encontrar forças para continuar. Esses espaços podem ser essenciais para que a mulher entenda que não está sozinha e que existe uma rede disposta a ajudá-la. Mas o que a sociedade tem a ver com isso? A sociedade tem um papel fundamental na construção dessa rede. A conscientização e educação são essenciais para que as pessoas saibam como identificar sinais de violência e como ajudar uma mulher em situação de risco. Quando a sociedade como um todo é engajada, ela pode fornecer apoio emocional e ajudar a mulher a se sentir segura para denunciar e buscar proteção. Precisamos criar uma cultura de respeito, igualdade e apoio mútuo, onde a mulher que sofre violência se sinta amparada e não tenha medo de pedir ajuda. Além disso, é preciso que o sistema jurídico e as autoridades criem políticas públicas que incentivem o fortalecimento dessa rede de apoio, tanto nas grandes cidades quanto nas áreas rurais, onde a assistência muitas vezes é mais limitada. Se as mulheres não tiverem acesso fácil a esses serviços, elas se sentirão desprotegidas e desmotivadas a denunciar. Como você pode perceber, o combate à violência contra a mulher não é responsabilidade de um único setor. Ele envolve a sociedade, o governo, as ONGs e os serviços de saúde e segurança, todos trabalhando juntos para criar um ambiente mais seguro e acolhedor para as vítimas. Se você quer contribuir para essa mudança, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Cada um de nós tem o poder de transformar a realidade das mulheres em nossa sociedade. Agora que entendemos a importância dessa rede de apoio, vamos ver o que mais pode ser feito para fortalecer essa rede e garantir a proteção contínua das mulheres vítimas de violência. O papel da educação na prevenção da violência. A educação desempenha um papel crucial na prevenção da violência contra a mulher. Ela não se resume apenas ao aprendizado formal nas escolas, mas também à conscientização que começa dentro de casa e se expande para toda a sociedade. Ensinar desde cedo sobre respeito, igualdade de gênero e não violência é uma das formas mais eficazes de criar uma sociedade mais justa, onde o feminicídio e a violência doméstica sejam erradicados. Quando falamos em educação, estamos nos referindo a um processo que deve acontecer ao longo da vida. Desde a infância, as crianças devem ser educadas a respeitar as diferenças e a tratar as pessoas com empatia e dignidade. Ensinar sobre o empoderamento feminino, a autonomia e o direito das mulheres de viver sem medo é fundamental para moldar um futuro mais igualitário. As escolas têm um papel importante nesse processo, não apenas com matérias formais, mas com atividades que estimulem o respeito e a compreensão dos direitos das mulheres. Além disso, é essencial que o sistema educacional aborde temas como a violência doméstica e os direitos das mulheres, para que as novas gerações saibam identificar sinais de abuso e saibam como agir em situações de risco. A educação sexual, por exemplo, pode ensinar sobre relações saudáveis, consentimento e os limites que devem ser respeitados em qualquer relacionamento. Ao falar sobre essas questões de forma aberta e honesta, a sociedade começa a desconstruir os mitos que envolvem a violência contra a mulher e o feminicídio. A educação também deve ser voltada para os homens, pois é fundamental que eles compreendam que a violência nunca é aceitável e que o respeito mútuo é a base de qualquer relacionamento saudável. Programas educativos que envolvam os homens, promovendo o desapego da cultura patriarcal e incentivando uma visão mais igualitária da sociedade, são fundamentais. A mudança de mentalidade deve ser inclusiva, ou seja, homens e mulheres precisam trabalhar juntos para garantir a eliminação da violência de gênero. A educação também tem um papel importante quando falamos em denúncia e ajuda. Muitas mulheres não denunciam abusos porque não sabem como ou onde pedir ajuda. Ensinar sobre as redes de apoio,
como as delegacias especializadas e os centros de acolhimento, é uma forma de garantir que as vítimas saibam que têm onde buscar proteção. Além disso, a conscientização sobre o direito de pedir uma medida protetiva e o funcionamento do sistema de justiça pode ajudar muito na tomada de decisão das vítimas. Por fim, devemos também destacar o papel da mídia e das redes sociais. A mídia tem um poder imenso de influenciar as pessoas, e ela pode ser usada para educar e conscientizar a população sobre a gravidade do problema. As campanhas de conscientização, as histórias de superação e os depoimentos de vítimas ajudam a criar uma sociedade mais informada e disposta a combater a violência contra a mulher. Se você acredita que a educação é a chave para a mudança, se inscreva no canal e deixe seu like. Juntos, podemos formar uma sociedade mais justa e respeitosa, onde a violência contra a mulher não tenha mais espaço. Vamos seguir para o próximo tópico e explorar como as políticas públicas podem ser aprimoradas para garantir a proteção das mulheres em situação de violência. Políticas públicas e suporte governamental. As políticas públicas têm um papel central na proteção das mulheres e no combate à violência de gênero. Desde a promulgação da Lei Maria da Penha, em 2006, diversas medidas foram tomadas para garantir mais segurança, apoio e justiça às mulheres vítimas de violência doméstica. Contudo, embora o Brasil tenha avançado na criação de legislações importantes, ainda existem lacunas significativas que precisam ser abordadas para garantir a eficácia dessas políticas. Uma das principais políticas públicas no Brasil voltadas para a proteção da mulher é o sistema de justiça especializado, com delegacias da mulher e juizados especiais de violência doméstica e familiar. Essas unidades foram criadas para oferecer atendimento especializado e humanizado às vítimas de violência, com profissionais treinados para lidar com as particularidades desses casos. O objetivo é proporcionar um ambiente mais acolhedor e sensível, onde as mulheres não se sintam julgadas ou desrespeitadas. No entanto, o acesso a essas delegacias ainda é limitado, especialmente em áreas mais remotas, o que dificulta o alcance de mulheres que precisam desses serviços. Além disso, o programa Mulher, Viver Sem Violência, lançado pelo governo federal, oferece um conjunto de medidas para apoiar as mulheres em situação de violência, incluindo centros de referência e abrigos temporários. Esses espaços são essenciais para garantir que as mulheres possam se afastar dos agressores e buscar um recomeço longe da violência. No entanto, a quantidade de vagas ainda é insuficiente para atender a demanda, e a falta de recursos em algumas regiões do país prejudica a continuidade desses serviços. O monitoramento de medidas protetivas também é um aspecto crucial das políticas públicas, mas ainda carece de aprimoramento. Atualmente, muitas medidas protetivas não são acompanhadas de maneira efetiva, o que permite que o agressor continue a ameaçar a vítima. A implementação de tecnologias como tornozeleiras eletrônicas para os agressores e sistemas de monitoramento remoto poderia ser uma solução para essa falha. Isso permitiria que a polícia e o judiciário acompanhassem o cumprimento das ordens de afastamento e das restrições de aproximação, garantindo maior segurança para as mulheres. Outro ponto importante é a educação e capacitação de profissionais envolvidos no atendimento à mulher, como policiais, juízes, advogados e médicos. É fundamental que esses profissionais compreendam a complexidade da violência de gênero e saibam como lidar adequadamente com as vítimas, respeitando seus direitos e garantindo que elas sejam tratadas com dignidade. A capacitação constante também pode ajudar a prevenir a revitimização das mulheres, que muitas vezes enfrentam o estigma e a culpabilização por parte das autoridades. Além disso, as políticas públicas precisam garantir que a rede de apoio seja ampla e acessível. Isso inclui serviços de saúde, apoio psicológico, orientação jurídica e social, e até mesmo o fortalecimento de campanhas de conscientização nas comunidades. Quando essas políticas funcionam de forma integrada, elas são mais eficazes em combater a violência contra a mulher e garantir que as vítimas tenham a assistência necessária para reconstruir suas vidas. O governo também deve garantir mais recursos para financiar essas políticas, além de desenvolver estratégias específicas para grupos vulneráveis, como mulheres negras, indígenas, LGBTI+, e com deficiência. Esses grupos enfrentam desafios adicionais no acesso a serviços de proteção, e as políticas públicas devem ser adaptadas para atender a essas necessidades específicas. Por fim, é necessário que haja uma maior participação social na construção e implementação dessas políticas. A sociedade civil, as ONGs e os movimentos feministas desempenham um papel fundamental em pressionar o governo a adotar políticas públicas eficazes. A participação ativa da população pode garantir que as mulheres sejam ouvidas e que suas necessidades sejam atendidas. Se você acredita que as políticas públicas podem ser aprimoradas para proteger as mulheres de forma mais eficaz, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos juntos pressionar por mudanças e por um sistema mais justo para todas as mulheres. Agora que vimos a importância das políticas públicas, vamos analisar o papel das empresas e da sociedade na prevenção da violência contra a mulher.
O papel da sociedade e das empresas na prevenção da violência. A sociedade como um todo, e especialmente as empresas, tem um papel fundamental na prevenção e combate à violência contra a mulher. Embora as políticas públicas sejam essenciais, é necessário um esforço coletivo para que a violência de gênero seja erradicada de uma vez por todas. A conscientização e a mudança de atitudes dentro das comunidades, das famílias, das escolas e dos ambientes de trabalho são imprescindíveis para construir uma sociedade mais segura e igualitária para as mulheres. O papel da sociedade começa com o respeito aos direitos das mulheres e a promoção da igualdade de gênero em todos os aspectos da vida cotidiana. Desde a educação até as interações sociais, é fundamental que se cultive uma cultura de respeito, onde a mulher seja vista como igual ao homem em direitos e oportunidades. O combate à violência começa com o simples gesto de respeitar os limites do outro e garantir que ninguém sofra discriminação ou agressão por ser quem é. A sociedade precisa entender que o problema da violência contra a mulher não é um problema da vítima, mas um problema estrutural que afeta toda a coletividade. As empresas, por sua vez, têm uma responsabilidade enorme, pois são espaços onde a mulher pode ser tanto protegida quanto vulnerabilizada. Muitas mulheres sofrem assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, e as empresas devem ser as primeiras a garantir um ambiente seguro, onde a violência não tem espaço. Políticas de prevenção ao assédio sexual e de promoção da igualdade de gênero são essenciais dentro das empresas. Além disso, as empresas devem fornecer canais seguros para que as mulheres possam denunciar abusos sem medo de represálias, promovendo a cultura do acolhimento e da responsabilidade corporativa. Outro ponto importante é o suporte às vítimas dentro do ambiente de trabalho. Empresas que oferecem licença para que as mulheres vítimas de violência possam se afastar temporariamente do trabalho ou que promovem programas de apoio psicológico são fundamentais para a recuperação e segurança das colaboradoras. Além disso, promover treinamentos para os funcionários sobre como identificar sinais de violência e como agir quando uma colega de trabalho está em situação de risco é uma forma eficaz de envolver os colaboradores no combate à violência. Os homens também têm um papel essencial nesse processo. Não podemos combater a violência contra a mulher sem a participação ativa dos homens, que são muitas vezes os agressores, mas também podem ser aliados poderosos. A educação dos homens sobre respeito e consentimento é fundamental. A mudança deve começar dentro de casa, com pais e filhos, onde os valores de respeito às mulheres são passados adiante. Também é importante que os homens se unam às mulheres nessa luta, participando de campanhas e defendendo a igualdade de direitos. Por fim, as comunidades locais podem atuar como uma rede de apoio informal, oferecendo ajuda, proteção e informação às mulheres em risco. As vizinhanças devem ser locais onde as mulheres se sintam seguras e apoiadas, não apenas pela justiça, mas por todos ao seu redor. Quando as pessoas se unem para cuidar umas das outras, a violência tende a ser reduzida, pois as vítimas se sentem mais encorajadas a buscar ajuda e os agressores são mais desafiados a perpetuar suas ações. Para que a violência contra a mulher seja combatida de forma eficaz, todos devem se envolver. A conscientização social, as políticas empresariais e a ação direta de todos os cidadãos são fundamentais para criar uma sociedade livre de violência. Se você acredita que a participação da sociedade é fundamental para mudar essa realidade, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Cada passo é importante para construirmos um futuro mais justo e seguro para todas as mulheres. Agora, vamos refletir sobre como podemos transformar essas ações em soluções concretas e garantir um futuro sem violência para as mulheres.